Então, galera, vamos falar agora nos heredogramas. Tá? O que é um heredograma? É uma árvore genealógica, onde a gente tem todos os descendentes de uma família. Filhos, pai, mãe, avô, avó, tataravó, bisavó, tudo relacionado, né, a uma família, e dependendo do tamanho do heredograma que eu vou ter todos esses descendentes. Aí eu faço um estudo para ver diversas coisas a partir daí. A gente tem uma coisa chamada herança monogênicas, que está relacionada a apenas uma característica, ou seja, uma característica por vez. Tá? Genes têm dois alelos. Um alelo é dominante azão e um alelo é recessivo azinho. Cada pessoa tem dois alelos. Um vem do pai e outro da mãe. Exemplo, azão, azão, um é do pai e outro é da mãe. Azão, azinho, um herdou do pai e outro herdou da mãe, ou vice-versa. Tá? Azinho, azinho, um herdou do pai e outro herdou da mãe. É o famoso genótipo que a gente falou lá atrás. Agora eu tenho a herança autossômica recessiva. Não está ligado ao sexo, independe se é homem ou mulher. Mas a gente sabe que quando é azão, azão, o indivíduo será normal. Quando é azão, azinho, o indivíduo será normal. Quando é azinho, azinho, ele será afetado. Aí a gente parte para os heredogramas. Existem algumas configurações que antes de montar o heredograma a gente precisa saber. Por exemplo, um quadrado branco, o indivíduo é do sexo masculino. Mas se o quadrado for tracejado, escuro, pintado, alguma coisa desse tipo, ele é do sexo masculino, mas ele é portador do caráter em estudo. Então eu estou estudando alguma coisa relacionada ao albinismo. Esse é portador do caráter para albinismo. Se for uma circunferência branca, o indivíduo é do sexo feminino. Mas se for escura, pintado de escuro, o indivíduo é do sexo feminino, portador de um caráter, como eu falei, albinismo, aí no caso seria para albinismo. Se for aí um losangozinho, o indivíduo de sexo não informado. Mas na frente a gente estuda um pouquinho mais sobre isso. Agora tem uma curiosidade aí nesse cruzamento. Existe um cruzamento entre um homem e uma mulher, tá? E que se aparecer uma linha aqui no meio e novos quadradinhos, ou novos circunferências, ou quadradinhos e circunferências, significa que são filhos. Os outros três aqui, a gente fala mais pra frente, até porque tem mais coisa para mostrar a vocês. Eu só preciso realmente desses quatro aqui iniciais e esse cruzamento que eu mostrei com geração de filho, né, os descendentes, ok? Então a gente já pode passar no esquema do heredograma. Olha só o heredograma para albinismo. Eu poderia escolher um monte de coisa, cor de olho, cor de cabelo, etc. Eu escolhi o albinismo. O que significa? Como é que é feita a leitura desse heredograma? Eu tenho um quadrado branco, significa que é um homem que casou, né, com uma mulher que é afetada para essa característica, que no caso é o albinismo. Esse casal tiveram 3 filhos. Essa primeira linha aqui a gente chama de 1, a segunda linha a gente chama de 2 e essa terceira linha a gente chama de 3. Esse elemento é o 1, esse é o 2. Só que esse 1 que a gente coloca aqui, a gente coloca em algarismo romano. Aqui em algarismo romano e aqui em algarismo romano. Esse aqui é a numeração normal. 1, 2, 1, 2, 3, 4 e aqui 1. Repetindo, primeira linha, 1 em algarismo romano. Segunda, 2 em algarismo romano. Terceira, 3 em algarismo romano. Aqui a gente coloca a numeração normal. 1, 2, para a primeira linha 1, 1, 2, 3, 4 para a segunda linha
e um para a terceira linha. É bom que vocês saibam isso aí. Agora, repara que esse casal, ele gerou 3 descendentes. 2 homens, sendo que um é afetado para essa característica, e uma mulher. E esse filho que foi gerado casou com uma mulher que não é afetada e geraram um filho que também não é afetado, que é do sexo masculino. Então vamos fazer uma análise disso aí. Essa menina aqui, por exemplo, ela tem que ser uma parte da mãe, uma parte do pai. Ela herdou esse azinho da mãe e herdou o azão do pai. Esse menino aqui é a mesma coisa. Ele vem de um pai azão também, de uma mãe azinho. Então esse azinho é da mãe, porque ela só tem azinho, então tem que ser dela o azinho, e o azão é do pai. Esse menino aqui já herdou o azinho do pai e o azinho da mãe, que caracteriza que ele tem um caractere para albinismo. Esse aqui a gente não pode falar nada, porque não tem informação ainda, e geraram um filho que é azão, azinho. Esse azão veio da mãe e o azinho veio do pai. Já é uma primeira análise que a gente pode fazer. Agora, vamos ver isso em termos de cruzamento. Não esquecer que cada indivíduo é metade do pai e metade da mãe. Então, veja bem, eu tenho gametas maternos aqui em cima, que é o azinho. E tenho gametas paternos, vem do pai, que é azão, azinho, tá? Azão, azinho, desculpa aí que eu me perdi aqui. Então, vou repetir, ó. Eu tenho os gametas do pai, azão, azinho, e tem os gametas maternos, que seria azinho, azinho. Eu resolvi cruzar um indivíduo heterozigoto com um indivíduo homozigoto e vamos ver o que vai dar. Então eu cruzo assim, ó, azão, azinho, azão, azinho, 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 azinho. Então, o que a gente chega à conclusão aí? Se cada quadrado é 25%, eu simplesmente tenho, né, 50% de azinho, azinho e 50% de azão, azinho. Então, qual é a probabilidade, já que o indivíduo afetado para albinismo é azinho, azinho, qual é a probabilidade desse indivíduo ter albinismo? Azinho, 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 azinho. Então a probabilidade dele ter albinismo é de 50% e existe a probabilidade de 50% dele nascer normal. Correto? Então a gente já pode fechar aí, tá? Eu espero que vocês tenham entendido. Caso haja dúvida, a gente retorna através do chat, a gente discute isso e tira todas as dúvidas. Um abraço para vocês e até daqui a pouco.